Daniel capítulo número 10. Enquanto você acha, quero cumprimentar os nossos irmãos internautas. Yo quiero estar saludando a nuestros queridos hermanos internautas. Você que nos acompanha através da internet, Usted que nos está acompañando a través de la internet, pelo Spotify, por el Wi-Fi, bem como também pela Rede Semear no YouTube bien también por la red semanal de YouTube e Facebook e Instagram da y ADEF. Facebook y Instagram de ADEF. Deus abençoe sua vida de forma especial. Dios bendiga su vida de una forma especial. Nós estamos na ADEF de Bilbao, Nosotros estamos aquí en ADEF de Bilbao, na Espanha, País Basco. en España, País Vasco. Vamos para a palavra de Deus, Daniel, capítulo de número 10, Vamos para la palabra de Dios, Daniel capítulo número 10, o versículo de número 12 e 13. del versículo número 12 y 13. Enquanto o meu intérprete vai estar lendo em castelhano, depois eu vou ler em português. Cuando todo lo tenga, digan un fuerte amén. Gloria a Dios. Entonces dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Muito bem, na versão em castelhano, vamos ler em português. Diz assim Daniel, capítulo 10, versículos de número 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e fiquei ali com os reis da Pérsia. Vou repetir o versículo de número 13. Vamos a repetir el versículo del número 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Amém? Amén. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, y he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Queridos, nós podemos observar a organização dos céus. Queridos, nosotros podemos observar la organización de los cielos. Os céus são organizados. Los cielos son organizados. Deus é organizado. Dios es organizado. E uma coisa importante é que nós não conseguiremos vencer se formos desorganizados. Y una cosa yo quiero decir, que si nosotros no vamos a conseguir vencer si no fuéramos organizados. Por isso é muito importante, assim como os céus é organizado, também nós devemos ser organizados. Por eso es muy importante, si los cielos es organizado, nosotros también debemos ser organizados. É preciso entendermos que a Bíblia Sagrada
convoca o povo de Deus para ser um exército poderoso de Deus na terra. Como pueden observar, la Biblia Sagrada, ella invita al pueblo de Dios para ser un gran ejército en la tierra. Porque nós sabemos que nós somos soldados de Cristo. Porque nosotros sabemos que formamos parte con Cristo. E nós somos soldados de Cristo neste exército poderoso. Y nosotros somos soldados de Cristo en este ejército poderoso. E todo exército tem que ser organizado. Y todo ejército debe ser organizado. Porque se o exército for desorganizado, perderá a batalha. Porque si el ejército fuere desorganizado, él pierde la batalla. E todas as vezes que nós, como exército de Cristo, nos organizemos, nós iremos vencer todas as batalhas. Y nosotros como ejército de Cristo, si no organizamos, vamos a vencer toda la batalla. Quantos estão preparados para vencer as batalhas? Digam amém. ¿Cuántos están para vencer la batalla? Diga un fuerte amén. Então a Bíblia fala aqui do arcanjo Miguel. Entonces aquí la Biblia habla del arcángel Miguel. E para entendermos, meu ilustre presbítero Anderson Silva, e sobre esta poderosa mensagem que a Bíblia nos fala sobre esse guerreiro Miguel. Entonces, presbítero Anderson Silva, para nosotros estar entendiendo ese poderoso mensaje que la Biblia nos está hablando de este gran guerrero, nuestro guerrero arcángel Miguel. É necessário que nós saibamos perceber a organização dos céus. Entonces es necesario que nosotros percibamos la organización que tiene los cielos. A Bíblia disse que Daniel ficou 21 dias orando, clamando a Deus por uma resposta. La Biblia dice que Daniel quedó 21 días clamando y orando a Dios por uma resposta. por una respuesta. E a Bíblia disse que Daniel, Deus enviou a resposta de imediato. Y la Biblia dice que Dios ha enviado su respuesta de inmediato. Mas a resposta só chegou 21 dias depois. Pero la respuesta ha llegado 21 días después. Imagine só, Deus responde a oração de forma imediata. Y imagínense que Dios responde su oración de inmediato, Mas a resposta só vai chegar depois de 21 dias. pero la respuesta solo va a llegar después de 21 días. Então a Bíblia disse que Daniel manteve-se na oração, no jejum e na oração. Entonces la Biblia dice que Daniel se mantuvo en ayuno y oración por 21 días. E a Bíblia nos narra que com 21 dias chegou a resposta. Y la Biblia aquí nos está narrando que durante 21 días llegó esa respuesta. E a resposta quem trouxe foi o anjo chamado Gabriel. Y la respuesta quien la trajo fue un ángel llamado Gabriel. Então Gabriel trouxe a resposta para Daniel. Entonces Gabriel ha traído la respuesta para Daniel. E o anjo chega para Daniel e disse: Daniel, Y el ángel llega para Daniel y dice: Daniel, tu és bem visto nos céus. Daniel, tú eres muy bien amado en los cielos. Lá no céu você é grande. Allá en los cielos tú eres grande. E as suas palavras chegou no céu no mesmo dia. Y tus palabras han llegado al cielo el mismo día. Mas quando Deus mandou eu trazer a resposta, Pero cuando Dios ha mandado a que yo traiga esta respuesta, os príncipes da Pérsia me impediu chegar até você. los príncipes de Persia me han impedido que yo traiga esta respuesta para usted. Então eu não consegui chegar até você, Entonces yo no he conseguido llegar hasta ti, porque os príncipes, os principados, os demônios chefes não deixou com que eu chegasse até você. porque los principados, los demonios jefes, ellos impidieron que yo llegara hasta ti. Então aí vem uma pergunta: Entonces ahí viene una pregunta: pastor, mas como Deus manda uma resposta por um anjo e a resposta não chega porque Satanás impede? pastor, pero ¿cómo Dios manda una respuesta con un ángel? ¿Y cómo es que esa respuesta ella no llega? Há de se perguntar: Hay que preguntarse, por que a resposta não chega? ¿por qué es que esa respuesta no ha llegado? Se o anjo veio trazer a resposta, Si el ángel vino a traer esa respuesta, é simples. es simple. Nós vemos no texto de Daniel Nosotros vemos aquí en el texto de Daniel que o anjo Gabriel, que el ángel Gabriel, ele não consegue entregar a resposta
porque ele não é anjo guerreiro. Él no consigue entregar esa respuesta porque él no es un ángel guerrero. Gabriel é um anjo mensageiro. Gabriel es un ángel mensajero. É como o carteiro for te entregar uma carta na sua casa. Es como un cartero fuera a entregar una carta en su casa. E aí alguém no meio do caminho atrapalha para que ele não consiga chegar na tua casa. Y ahí alguien en el medio del camino atrapa a él para que no consiga llegar esa carta a tu casa. Alguém fortemente armado Alguien fuertemente armado impede o carteiro de não conseguir chegar. impide al cartero para que no llegue la carta. Então o carteiro não vai poder fazer nada. Entonces el cartero, él no va a hacer nada. Por quê? Porque a única coisa que ele sabe fazer é entregar a carta. ¿Por qué? Porque la única cosa que él sabe hacer es entregar carta. Ele foi treinado para entregar carta. Él fue entrenado para dar carta. Ele foi treinado para encontrar endereços difíceis. Él fue entrenado para encontrar la dirección Difícil. difícil. Então, aí mostra a organização dos céus. Entonces ahí nos muestra la organización que tiene los cielos. Os céus têm anjos chamados de mensageiros. Los cielos tienen ángel llamado de mensajeros. E a Bíblia cita o anjo chamado Gabriel. Y la Biblia cita un ángel llamado Gabriel. E nós vemos sempre Gabriel aparecendo na Bíblia como anjo que entrega mensagem. Y nosotros vemos en la Biblia a Gabriel como un ángel que entrega mensaje. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Gabriel sempre foi o anjo mensageiro, o anjo que entrega a mensagem. Gabriel siempre fue un ángel mensajero, un ángel que entrega cartas. Então, Miguel é um anjo completamente diferente de Gabriel. Entonces Miguel es un ángel muy diferente a Gabriel. Porque Gabriel foi preparado para entregar mensagens. Porque Gabriel fue preparado para entregar mensajes. Já Miguel foi preparado para destruir fortalezas. Pero ya Miguel fue preparado para destruir fortaleza. ¡Aleluya! Aleluias. Gabriel diz para Daniel: Gabriel dice para Daniel: eu fiquei preso yo quedé preso por causa dos príncipes. por causa de los principados. Por isso que eu quero dizer para a igreja o quanto é importante orar para Deus destruir fortalezas. Por eso yo le digo a la amada iglesia, ¿cuánto hay que orar para que Dios destruya fortaleza? Como é importante nós orarmos. ¿Cómo es importante que nosotros oremos? Nós temos os nossos objetivos de oração. Nosotros tenemos nuestro objetivo de oración. Está lá no quadro, está aqui também na frente. Está ahí al frente en el cuadro y está aquí también. E uma das nossas orações Y una de nuestras oraciones é para a destruição das fortalezas e do império satânico. es para la destrucción de la fortaleza y los imperios satánicos. Porque a igreja de Deus recebeu poder na terra Porque la iglesia de Dios ha recibido poder en la tierra para destruir fortalezas, para destruir fortalezas, para quebrar e arrebentar todo o laço do diabo. para quebrar y reventar todo lazo del diablo. A igreja tem poder em Deus em oração. La iglesia tiene poder en Dios en oración. Então, Gabriel é preso porque aonde Daniel está é na Pérsia. Gabriel es preso porque donde Daniel está es en Persia. A Pérsia era lugar completamente inundado pelos deuses falsos, adoração a Satanás. La Persia era un lugar muy inundado de adoración a falsos dioses, a Satanás. Então era local muito oprimido. Entonces aquello era un lugar muy oprimido. É lá onde Daniel estava preso, cativo. Era donde Daniel estaba preso y cautivo. Lugar difícil. Un lugar difícil. Lugar dominado por Satanás. Un lugar dominado por Satanás. Ele estava no terreiro do diabo. Él estaba en el terreno del diablo. Como alguém chega para levar uma mensagem no terreiro do diabo? ¿Cómo alguien llega para enviar un mensaje en el terreno del diablo?
Não é fácil. No es fácil. Aleluias. Nós vemos que a Europa, Nosotros vemos que Europa, muitos lugares da Europa, muchos lugares en Europa, é terreno do diabo. es terreno del diablo. E aonde tem muitos servos de Deus, Y donde tiene muchos siervos de Dios, del diablo. muitos servos de Deus, Muchos siervos de Dios. muitos servos de Deus no terreno do diabo. Y vemos donde hay muchos siervos de Dios en terreno del diablo. Como Daniel, que não se corrompe, Como Daniel, que no se corrompe. como Daniel, que não entra em pecados, Como Daniel, que no entra en pecado. que está firme com a sua confiança em Deus, Que está firme con su confianza en Dios. que não entra na corrupção, Que no entra en ninguna corrupción. que não entra na adoração Que no ao entra en diabo, ninguna adoración ao diabo, al diablo. está ali preparado. Está preparado. Eu estou no terreno do diabo, Yo estoy en el terreno del diablo. mas eu continuo adorando o meu Deus Todo-Poderoso. Mas yo continúo adorando al Dios Todopoderoso. Eu continuo buscando a presença do Senhor. Yo continúo buscando la presencia del Señor. E realmente tem lugares que são mais difíceis do que os outros, irmãos. Y hay lugares que son más difíciles que otros, hermano. Tem lugar que você precisa de batalhar mais. Hay lugares donde tú necesitas guerrear más. Daniel, no primeiro dia ele recebeu a resposta, Daniel, desde el primer día, él no ha recibido la respuesta. mas a resposta não chegou até ele. Pero la respuesta no ha llegado hasta él. Por quê? ¿Por qué? Porque o céu estava infestados de demônios. Porque los cielos estaban inundados de demonios. E quem foi ter com Gabriel Y que fue con Gabriel para não deixar Gabriel descer, para no dejar que Gabriel baje. foi o principado. Fue el principado. Não foi qualquer demôniozinho, não. No fue cualquier demonio, no. Foi um príncipe dos demônios. Fue un príncipe de los demonios. A Bíblia diz que foi o príncipe do reino da Pérsia. La Biblia dice que fue el príncipe del rey de Persia. Era demônios que estavam na mais alta hierarquia. Eran demonios que estaban en lo más alto rango, en la más alta jerarquía. Então, o anjo, que era o anjo de entregar a mensagem, ficou bloqueado. Entonces el ángel que venía a traer el mensaje, que era un ángel que estaba preparado para un mensaje, él quedó bloqueado. Por isso que Daniel perseverou na oração. Es por eso que Daniel perseveró en su oración. Daniel continuou lutando. Él continuó luchando. Daniel continuou jejuando. Él continuó ayunando. Ele não parou. Él no paró. Ele não desistiu. Él no desistió. Ele disse: eu quero a resposta. Él dice: yo quiero mi respuesta. Senhor, abre os céus. Señor, abre los cielos. Arrebenta as nuvens de bronze Reviente todas las nubes de bronce e traz resposta. y tráeme la respuesta. E Daniel guerreava. Y Daniel guerreaba. Ele não parava de orar. Él no paraba de orar. Deus, eu quero resposta. Yo quiero mi respuesta. Eu quero resposta. Yo quiero respuesta. Quem sabe? ¿Quién sabe? A Daiane Estaba clamando a Deus. Estaba clamando juntamente a Dios. com o Anderson. Juntamente con por Anderson. resposta. Por su respuesta. E clamava a Deus. Y clamaba a Dios. Manda a resposta. Manda la respuesta. Está tudo bloqueado. Está todo eu não bloqueado. consigo receber. Eu não consigo aí Deus recibir. olha do céu. Pero aí e vem Deus do resolve cielo. mandar. Mandar. Miguel. Miguel. Oh, aleluia. Miguel vem para desbloquear tudo, arrebentar tudo, quebrar tudo, destruir tudo. Miguel viene para destruir y desbloquear todo. Aleluia, Miguel, quando ele vem, aleluia, é para arrebentar com as forças do diabo. Aleluia, não há inferno, não há grilhões. Aleluya. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Se você está gemendo, está orando, Si usted está temiendo y está orando
e a resposta ainda não chegou, y tu respuesta aún no ha llegado, mantenha orando. manténgase Por orando. isso Jesus disse: Por eso es que Jesús dice, perseverai em oração, perseverar en oración, velando nela com ações de graça, velando en ella con acción de gracia, para vencer Satanás, para vencer a os Satanás seus principados. y su principado. É preciso manter em oração, Es necesario mantenerse en é oración. preciso manter em jejum, Preciso é mantenerse preciso en ayuno. manter guerreando. Es preciso mantenerse orando. A resposta vai chegar. Tu respuesta A va a llegar. resposta vai chegar. La respuesta A va a llegar. resposta vai chegar. La respuesta A va a llegar. resposta vai chegar. La respuesta va A a llegar. resposta vai chegar. La respuesta va A a llegar. resposta vai chegar. La respuesta va a Se llegar. Gabriel não consegue chegar, Si Gabriel no consigue, Deus vai mandar Miguel. Dios va a mandar Miguel. Oh, aleluia! Eu quero que os irmãos saibam e entendam Yo quiero que los hermanos sepan y entiendan que no mundo espiritual também há guerras, que en el mundo espiritual también hay guerra. há lutas travadas no mundo espiritual. Hay luchas que están trabadas en el mundo espiritual. A Bíblia diz La Biblia dice que nos céus que en los cielos se levantou se levantó uno querendo ser maior do que Deus. queriendo ser mayor que Dios. E lá nos céus, Y allá en los cielos, a Bíblia diz em Isaías capítulo de número 14, la Biblia dice en Isaías capítulo del número 14, existia que queria ser igual a Deus. que la Biblia dice que existía uno que quería ser igual a Dios. E ele disse: eu subirei Y él dijo, yo subiré acima do trono de Deus encima del trono de Dios e vou fazer o meu trono. y voy a hacer mi trono. Queria ser igual a Deus. Quería ser igual a Dios. Quem é esse? ¿Quién es? É Lúcifer. Lucifer. Lúcifer era um anjo de luz, de resplendor. Lucifer era un ángel de luz, de resplandor. Era um anjo muito bonito. Era un ángel muy bonito. E ele agora se enche de orgulho. Y él ahora se ha llenado de orgullo. Uma das coisas que derruba muita gente é o orgulho. Muchas cosas. Hay muchas cosas que derrumba a la persona y es el orgullo. O orgulho está derrubando muita gente. El orgullo está derrumbando a muchas personas. Satanás Satanás, se tornou orgulhoso pela sua beleza. él se tornó orgulloso por su belleza. Deus fez ele lindo. Dios lo hizo a él muy lindo. E agora, ele por se achar tão grande, Y ahora él poseía, se achar tão grande, él se hallaba tan grande que ele disse assim: eu vou fazer um trono para mim. que él dijo, yo voy a hacer un trono para mí. E vou colocar o meu trono acima do trono de Deus. Y voy a colocar mi trono encima del trono de Dios. E vou arrebanhar tudo para mim. Y voy a ganar todo para mí. E a Bíblia disse que ele conseguiu Y la Biblia dice que él consiguió uma terça metade dos anjos. engañar a una terza parte de los ángeles. Enganar Engañar uma terça metade. una terza parte. Pastor, como é que isso pode ter acontecido? Pastor, ¿cómo es que eso puede haber sucedido? Por isso que eu amo Deus. Es por eso que yo amo a Dios. Por isso que eu sirvo Deus. Es por eso que yo sirvo a Dios. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Porque Deus, Porque Dios, ele não impõe, Él no impone, ele expõe. Él repone, Expõe. Expõe. expone. Deus não impõe, Dios no impone, Deus expõe. Dios expone. Toda criatura de Deus Toda criatura de Dios não são obrigados no son obligados a servi-lo. a servir.
até os anjos. hasta los ángeles. Deus deu livre arbítrios Dios le dio a ellos libre albedrío para decisões. para sus decisiones. Nem os anjos foram feitos como robôs. Ni los ángeles fueron hechos como robots. Eles eram livres para escolher se serve a Deus ou se não serve. Ellos eran libres para escoger si servían a Dios o no. Imagina esses seres. A Bíblia fala dos querubins e serafins. O Lúcifer era um querubim. La Biblia habla de querubines y serafines. Lucifer Era um querubim. era un querubín. Tem seres. Os serafins são seres de fogo. Los serafines, ellos son seres de fuego. Anjos ministros de Deus. Ángeles, ministros de Dios. E Satanás, ele tinha nos céus Y Satanás, él tenía en los cielos o seu livre-arbítrio. O nome dele era Lúcifer. su libre albedrío y su nombre era Lucifer. Antes de se tornar Satanás, Antes de tornarse Satanás, antes de tornar o grande dragão. antes de él cambiar para el gran dragón. E a Bíblia diz que ele, com o seu orgulho, quis ser igual a Deus. Y la Biblia dice que Satanás con su orgullo quiso ser igual a Dios. Então ele se levanta querendo ser igual a Deus. Entonces se levantó queriendo ser igual a Dios. Eu sou poderoso. Yo soy poderoso. Eu tenho muitos anjos ao meu serviço. Yo tengo muchos ángeles a mi servicio. Eu tenho um grande coral. Yo tengo un grande coral. O meu coral adora a Deus. Mi coral adora a Dios. Mas agora eu é que quero adoração. Pero ahora soy yo quien quiero adoración. Cuidado com o orgulho. Cuidado con el orgullo. Inclusive eu quero dizer aqui na internet, Inclusive yo quiero estar hablando por el internet. você que tem lugar de honra na igreja, Usted que tiene un lugar de honra en la iglesia. cuidado com o orgulho. Cuidado con el orgullo. Porque a queda pode ser grande. Porque la queda puede ser grande. A queda. La caída puede ser grande. Isso. Então Deus Entonces Dios é tão poderoso, es tan poderoso, é tão grandioso, es tan grandioso, que ele não precisa de sujar as suas mãos. que Él no necesita de ensuciarse sus manos Para dar peteleco, para dar una pancada, pescotapa una bofetada em Satanás. en Satanás. O diabo, Satanás, El diablo, Satanás, não aguenta um sopro de Deus. él no aguanta un soplo de Dios. Eu estou falando do Deus que você serve. Yo estoy hablando del Dios que tú sirves. É poderoso, Es poderoso, é magnífico. es magnífico. Ele está sentado no trono. El que está sentado en el trono, E quem está sentado no trono y quien está sentado en el trono está sobre o comando. está sobre el control. Deus está no comando dos céus. Dios está en el control de los cielos. Deus está no comando da terra. Dios está en el control de la tierra. Deus está no comando do inferno. Dios tiene el control del infierno. Ele é poderoso. Él es poderoso. Ele está no comando da sua vida. Él está en el control de tu Ele vida. está no comando do teu casamento, da sua Él família. está en el control de tu matrimonio y de tu vida. Ele é Deus. Él es Dios. Ele está no comando. Él está en el control. Alguém esta semana Alguien en esta semana me fez uma ligação me ha llamado e me disse: Pastor Robson, y me dijo: Pastor Robson, eu quero uma ajuda do Senhor. yo quiero una ayuda del Señor. Eu quero que o Senhor faça isso Yo quiero que el Señor haga esto para eu conquistar
aquilo. para yo conquistar aquello. O Senhor tem influência. El Señor tiene influencia. Então eu quero que o Senhor mexe nos pauzinhos. Entonces yo quiero que el Señor mande unos mensajitos, Não, mexe nos pauzinhos. Palitos. palillos. Eu quero que o Senhor faça algo por mim. Yo quiero que el Señor haga algo por mí, Porque o Senhor tem conhecimento lá em cima. porque usted tiene conocimiento allá encima. E o Senhor tem uma influência. Usted tiene mucha E influencia. eu sei que o Senhor pode fazer por mim. Y yo sé lo que el Señor puede hacer por mí. Alguém grande me falou isso. Alguien grande ha hablado para mí eso. Para que eu influenciasse, para que acontecesse algo para ele. Para que yo influenciase, para que yo hiciera algo para él. Aí eu disse para aquela pessoa: Y yo dije para aquella persona: Deus está no trono. Dios está en el trono. Eu posso fazer qualquer coisa, Yo puedo hacer cualquier cosa, mas Deus está no trono. pero Dios está en el trono. Eu posso agir por aqui, Yo puedo coger por aquí, mas se Deus do trono disser não, pero si Dios dice no, não vai acontecer nada. no va a suceder nada. Então, em vez de você vir a mim, Entonces, en vez de tú venir a mí, vai quem está no trono. entonces ve que está en el trono. Procura quem está no trono, Busca aquel que está en el trono. porque aquele que está no trono manda. Porque aquel que está en el trono manda. Eu disse para o meu amigo: Yo dije para mi amigo, eu posso até yo puedo conversar para ti, hasta hablar por ti, por amizade que eu tenho contigo. por la amistad que yo tengo contigo. Mas eu já estou te dizendo, Pero yo te estoy diciendo, se Deus do trono não permitir, não acontece nada. si Dios en el trono no permite, no va a suceder nada. E a Bíblia diz Y la Biblia dice que houve batalha nos céus. que hubo batalla en los cielos. Imagina, queridos, Imagínate, queridos, batalha no céu, batalla en los cielos, guerra nos céus. guerra en los cielos. Aleluia. Alguém se levanta nos céus contra Deus, Alguien se levanta en los cielos contra Dios, querendo ser igual a Deus. queriendo ser igual a Dios. Então, quando isso acontece, Entonces, cuando eso sucede, Deus diz: Dios dice: Miguel, 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 venha cá. ven acá, Miguel. Por isso, o nome Miguel significa Daiane Silva. Por eso el nombre Miguel significa Dayani Silva. Ninguém Nadie é como o nosso Deus. es como nuestro Dios. Quem é como o nosso Deus? ¿Quién es como nuestro Dios? Miguel Miguel significa significa quem ¿quién é es como como nosso Deus. nuestro Dios? Então Deus disse: Miguel, Entonces Dios dice: Miguel, vá lá. ve allá. Então Miguel vai. Entonces Miguel va. E quando Miguel chega na presença de Satanás, Y cuando Miguel llega en la presencia de Satanás, porque já não é mais Lúcifer, porque ya no es más Lucifer, é Satanás, es Satanás. rebelde, rebeliou contra Deus. Fue una rebelión contra Dios. Quando Miguel chega, Cuando Miguel llega, aí Satanás olha para Miguel ahí Satanás mira para Miguel. e não fala: lá vem Miguel. Y él no dice: ahí está Miguel. E quando ele olha para Miguel, Y cuando él mira para Miguel, tá uma pergunta: está una pregunta: quem é ¿quién es como nosso Deus? como nuestro Dios? Quem é ¿Quién es como nosso Deus? como nuestro Dios? Quem é ¿Quién es como nosso Deus? como nuestro Dios? Quem é ¿Quién es como nosso Deus? como nuestro Dios? Aleluia. Quando Miguel se apresenta Cuando Miguel se apresenta uma pergunta. se presenta una pregunta. E a pergunta é essa: quem é como nosso Deus? Y la pregunta es esa: ¿quién es como nuestro Dios?
E a Bíblia diz Y la Biblia dice que Miguel que Miguel pegou Satanás cogió a Satanás e lançou ele de cima para baixo. y lanzó él de allá encima para abajo. ¡Fuf! Aleluia. Três pessoas estão entendendo. Solo 3 personas están entendiendo. 4 pessoas começou a entender. Solo 3 personas están entendiendo. A Bíblia diz La Biblia dice que Deus colocou que Dios colocó na sua volta en su vuelta anjo poderoso. un ángel poderoso. Deus já colocou em sua volta. Dios ya él colocó en su A vuelta. Bíblia diz La Biblia dice que os anjos do Senhor que los ángeles del estão Señor em volta dos céus están en vuelta de los para cielos guardar, para guardar, para proteger, para proteger, para livrar, para librar de todo mal. de todo mal. Quando Miguel não vem, Cuando Miguel no te vem Gabriel. ven E Gabriel Gabriel chega y Gabriel e llega diz para você: e diz eu para estou você, chegando agora com a resposta. que estoy llegando ahora para la Porque respuesta. Miguel veio atrás. Porque Miguel viene atrás. vai atrás. Porque Miguel e viene quebrou as correntes. y que ha quebrado la corriente. Oh, aleluia. Eu quero profetizar. Yo quiero profetizar. Tem resposta de Deus para sua vida hoje. Tiene respuesta para su vida Tem hoy. resposta de Deus na sua vida hoje. Tiene respuesta para su vida Tem hoy. resposta de Deus na tua vida hoje. Tiene respuesta para su Deus vida está hoy. entrando com providência. Dios viene con Deus providencia. está no trono. Dios está en el Ele trono. traz resposta para você Ele nesta traz resposta noite. para mim. Oh, aleluia, 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 aleluia. Você é fraco. Usted débil. Você é pequeno. Usted pequeño. Você não tem condições nenhuma. Usted no tiene ninguna Você condición. é de carne e osso. Usted de carne y Mas hueso. a Bíblia diz Pero la Biblia que dice Deus vai mandar anjo ao seu respeito. que Dios va a mandar a Deus vai mandar anjos a teu respeito. Que Dios vai mandar anjos Você a não teu está redor. sozinho. Usted no está solo. Aleluia. Deus já comandou do alto dos céus os seus anjos para te guardar. Ya Dios ha mandado ángel para cuidarte. Aleluia. Este arcanjo aqui Este arcángel aquí não é o arcanjo da Igreja Católica Romana. no es el arcángel de la iglesia católica romana. O arcanjo que eles adoram e prostra diante dele. El arcángel que ellos adoran y postran ante de ellos. Esse arcanjo aqui, Este arcángel aquí, pelo contrário, é ele que prostra diante do Todo-Poderoso. él es el que se postra delante del Todopoderoso. É ele quem ouve a voz do Todo-Poderoso. Él es quien oye la voz del E ele Todopoderoso. está pronto para guerrear pelos o povo de Deus. Y él está listo para guerrear por el pueblo de Dios. Aleluya. Aleluia. A Bíblia diz La Biblia dice que Satanás que Satanás tinha muito interesse tenía mucho interés no corpo de Moisés. en el cuerpo de Moisés.
Moisés era um homem santo. Moisés era un hombre santo. Satanás não podia tocar nele. Satanás, él no podía tocar en él. Então, eu creio que Satanás tinha muita raiva de Moisés. Entonces yo creo que Satanás tenía mucha rabia de Moisés. Então a Bíblia diz que Moisés morreu. Entonces la Biblia dice que Moisés ha muerto. Então Satanás criou uma estratégia. Entonces Satanás, él ha creado una estrategia. Satanás correu e foi até aonde o corpo de Moisés poderia estar. Satanás corrió y fue hasta donde el cuerpo de Moisés podría estar. Então Deus disse: Entonces Dios dijo: Miguel, Miguel, está escrito no livro de Judas. está escrito en el libro de Judas. O episódio acontece no Antigo Testamento e é explicado no Novo Testamento. Un episodio que fue hecho en el Antiguo Testamento y fue explicado en el Nuevo Testamento. Judas 1:9. Judas 1 al 9. E a Bíblia diz Y la Biblia dice que Satanás contendeu com o anjo. que Satanás ha peleado con el ángel. Aleluia. Por que Deus manda Miguel? ¿Por qué es que Dios manda a Miguel? Porque Satanás, ele não mandou nenhum dos seus anjos. Porque Satanás no ha mandado a ninguno de sus ángeles. Satanás foi pessoalmente. Satanás fue personalmente. Saiba de uma coisa, Satanás não anda por aí, irmãos. ¿Sabe alguna cosa? Que Satanás no anda por ahí, hermanos. Satanás não é onipresente, não. Él no es omnipresente, no. Satanás não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Satanás, él no puede estar en todos los lugares en el mismo tiempo. Ele tem os anjos caídos, que são os demônios. Él tiene los ángeles caídos, que son los demonios, Que faz os seus trabalhos, o seu serviço. que hacen su trabajo y su servicio. Mas tem coisa que ele vai pessoalmente. Pero hay cosas que él va personalmente. Quando é algo que o seu exército, os seus demônios não conseguem, Cuando él ve que su ejército y sus demonios no consiguen, ele vai pessoalmente. él va personalmente. Por isso ele foi pessoalmente lá, impedir a oração de Daniel. Es por eso que fue personalmente a impedir la oración de Daniel. Aí Deus disse: Ahí Dios dice: Miguel, Miguel, e eu creio y yo creo que Deus criou Miguel que Dios ha creado a Miguel de uma forma específica. con una forma específica. Colocou o nome dele. Colocó su nombre. Quem é como nosso Deus? ¿Quién es como nuestro Dios? Miguel é uma resposta. Miguel es una respuesta. Fazendo uma pergunta. Haciendo una pregunta. Você já viu isso? Que coisa mais estranha. ¿Usted ha visto eso? ¿Qué cosa más extraña? Uma resposta Una respuesta com uma pergunta. con una pregunta. Jesus adorava responder uma pergunta fazendo uma resposta. Jesús adoraba hacer una pregunta y haciendo una respuesta. Jesus adorava responder uma pergunta Él adoraba responder una pregunta fazendo uma pergunta. haciendo otra pregunta. Então, quando Satanás se levanta, Entonces cuando Satanás se levanta, Deus levanta Miguel. Dios levanta a Miguel. Deus vai dar uma resposta para Satanás Él va a dar una respuesta para Satanás fazendo uma pergunta. haciendo una pregunta. Nesta manhã, En esta mañana, Deus tem uma resposta Dios tiene una respuesta fazendo uma pergunta. para hacer una pregunta.
Deus tem uma resposta para o seu problema. Dios tiene una respuesta para tu problema. Deus tem uma resposta para a sua situação. Dios tiene una respuesta para su Lhe situación. fazendo uma pergunta. Y esta es una pregunta. As pessoas estão dizendo como é que você vai conseguir. Y la persona está respondiendo, ¿cómo tú vas a Como conseguir? você vai conseguir chegar lá. ¿Cómo tú vas a conseguir llegar E você allá? não sabe como é que você vai conseguir. Y usted no sabe cómo es que tú vas a Você conseguir. não sabe como você vai chegar lá. Usted no sabe cómo es que tú vas a E llegar Deus allá. vai trazer uma resposta. Pero Dios va a traer una respuesta. Fazendo uma pergunta. Haciendo una pregunta. Quem é como nosso Deus? ¿Quién es como Quem nuestro é Dios? como nosso Deus? Quem é Quem é como nosso Deus? Quem é Quem é como como nosso nosso Deus? Quem é como 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 nosso Deus? Quando alguém te perguntar, alguém dizer, mas como isso vai acontecer? Alguien preguntando, pero ¿cómo eso va a suceder? Aí você faz outra pergunta. Y ahí usted va a hacer otra pregunta. Quem é como nosso Deus? ¿Quién es como nuestro Dios? Quem sabe alguém disse para a família Silva: ¿Quién sabe? Y alguien dice para la familia Silva, volta, vuelve, retrocede, retorne, vocês estão em dificuldade. dejen esa dificultad. E eles disseram: quem é como nosso Deus? Y ellos respondieron, ¿quién es como nuestro Dios? E depois a Daiane fica grávida. Y ahí Dayani queda embarazada. Alguém disse: como é que você vai criar essa criança? Y ahí alguien dice para ella, ¿cómo es que tú vas a cuidar a ese niño? Vem para nós cuidar de você. Ven cerca de aquí. Vem para cá. Ven para acá. Volta. Vuelve. Retrocede. Se E retrocede. eles levantaram a voz Ellos levantaron una e voz. disseram: E dijeron: quem é como nosso Deus? ¿Quién es como nuestro Dios? Miguel não é para ser adorado. Miguel no es para ser adorado. Miguel é servo. Miguel es siervo. A igreja católica adora Miguel. La iglesia católica adoran a Miguel. Miguel é servo. Miguel es siervo. Miguel é resposta. Miguel es respuesta. Fazendo pergunta. Hace una pregunta. E Deus te dá uma resposta hoje. Y Dios hoy te va a dar una respuesta. Escute. Escuche. Deus está te dando uma resposta hoje. Dios te está dando hoy tu respuesta. Qual é a resposta, pastor? ¿Cuál es la respuesta, pastor? Lhe fazendo uma pergunta. Él quiere hacer una pregunta. Diga para esse problema seu: Diga para ese problema suyo, quem é como nosso Deus? ¿quién es como nuestro Dios? Diga para o irmão que está do seu lado: está difícil. Diga para el hermano que está de su lado, está difícil. Mas quem é como nosso Deus? Pero ¿quién es como nuestro Dios? Se coloquem de pé. Póngase sobre su pie. Eu creio Yo creo que essa criança que ese niño é uma resposta es una respuesta fazendo uma pergunta. haciendo una pregunta. Aleluia, glória a Deus. Tá difícil, irmão? Está difícil, hermano. Tá difícil, irmã? Está difícil, hermano. Mas quem é como nosso Deus? Mas ¿quién es como nuestro Dios? Estão dizendo que você não pode? Está diciendo que tú no puedes. Está dizendo que você não consegue? Está diciendo que tú no consigues. Mas quem é como nosso Deus? Pero ¿quién es como nuestro Dios? Deus continua no trono. Dios sigue en su trono. Feche os seus olhos. Cierra sus ojos. Faça a pergunta, Hago una pregunta. respondendo para o seu problema. Respondiendo para su problema. Faça essa pergunta. Haga esa pregunta. Faça dentro de você, faça essa pergunta. Haga esa pregunta dentro de ti. Respondendo para o seu problema. Respondiendo para tu problema. Quem é ¿Quién es como nosso Deus? como nuestro Dios? Es como nuestro Dios. Aleluias. Aleluias. Nadie
es como nuestro Dios. Oh, aleluia. Grandes coisas estão por venir, grandes coisas vão suceder nesse lugar. Quem precisa de resposta, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Quien necesita de su respuesta, salga de su lugar y venga aquí al frente. Grandes coisas vão suceder nesse lugar. Já está vindo o primeiro aqui, ó. Ya está viniendo el primero aquí ya. Eita glória! Olha, já está vindo o primeiro. Ya está viniendo el primero. Está vindo a segunda, a terceira. Está viniendo la primera, la segunda y la tercera. Meu Deus, é forte. Está precisando de uma resposta? ¿Está necesitando de una respuesta? Venha receber a resposta fazendo uma pergunta. Ven a recibir tu respuesta haciendo una pregunta. Estão por venir, grandes coisas vão suceder aqui. Pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nadie És como o nosso Deus. Sal de tu lugar y puedes venir aquí al frente. és como O nosso Deus. ninguém, ninguém és como o nosso Deus. Ninguém, ninguém és Como o nosso Deus. aleluia. Precisa de uma resposta? Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Necesita de una respuesta. Sal de tu lugar y ven aquí al frente. Venha. Venga. Lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes cosas están por venir. Grandes cosas van a suceder aquí. Voy a hacer una pregunta. Aleluia. Usted que tiene ese fuego en su corazón, que yo sé que en este momento el Señor te está tocando. Sal de tu lugar y ven aquí al frente. Yo sé que hay una llama en tu corazón para tú venir aquí. Yo sé que algo está quemando en tu pecho. Algo que no es normal. Algo que no es de esta tierra. Aleluia. Sal de tu lugar y ven aquí al frente. Aleluia. Eu vou orar por você. Eu vou orar pela sua casa, orar pela sua família. Pai, eu creio que o Senhor, na manhã deste dia, tem respostas, fazendo pergunta. Quem sabe essa pessoa já fez tantas perguntas. Quem sabe essa pessoa é mestre em fazer perguntas. E tem indagado tantas coisas para ti. Mas nesta manhã, o Senhor resolveu fazer uma pergunta, respondendo essa pessoa: quem é como vosso Deus? O Senhor que sonda o mais profundo, o mais íntimo do coração. O Senhor é aquele que move o sobrenatural, que pega os decepcionados, decepcionado com pessoas, decepcionado com tudo, decepcionado com coisas que lhe surgiram e que lhe perguntaram: aonde está o meu Deus? Ramassore reião de Halamagachá. Uribicote que rei Sirran de Haramagachá. Mas hoje, Senhor, Tu és a resposta para esta pessoa fazendo essa pergunta solene. Por algum acaso há algo difícil para Deus? Quem é como
nosso Existe Deus. alguma coisa difícil para Deus? Quem é como nosso Deus? Ei. Quem é como o vosso Deus? ¿Quién es como nuestro Dios? Quem é como teu Deus? ¿Quién es como tu Dios? Quem é como Ele nosso desce Deus? Él baja como fogo, como un fuego, com poder e com autoridade, con poder y autoridad, e quebra o coração de pedra, y quiebra el corazón de e piedra, destrói o coração de ferro, y destruye los corazones de hierro, e penetra no impenetrável, y penetra ante lo e impenetrable, diz: eu estive contigo, y dice: yo estoy contigo, eu estive contigo, yo estuve contigo, durante todas as suas situações, delante de todas tus situaciones, todos os seus problemas, todos tus problemas. eu estava lá, Yo estaba allá, eu vi yo vi a tua dor, tu o dolor, teu coração sangrando, tu corazón sangrando, e eu sou a resposta. y yo soy la respuesta. Não existe outro Deus. No existe otro Dios. Eu sou o teu Deus, Yo soy tu Dios, que sonda o teu coração, que sonda tu corazón, que sonda tua alma. que sonda tu alma. Eu recupero Yo recupero o seu tempo perdido. su tiempo perdido. Eu torno as suas decepções. Yo tomo las decisiones. Eu torno as suas decepções Yo torno sus decisiones em bênçãos, en benzín, em vitória. en victoria. O seu tempo perdido, Y en su tiempo perdido, eu devolvo duplicadamente com bênção. yo devuelvo duplicadamente tu bendición. Eu devolvo duplicadamente com bênção. Yo devuelvo doblemente tu bendición. Eu devolvo duplicadamente Yo com devuelvo bênção. doblemente tu bendición. Receba este renovo Recibe este nuevo e receba a resposta y recibe esta respuesta com esta pergunta: a esta pregunta. quem é como nosso Deus? Nuestro Dios. Sara-me e põe teu Ramassore azeite, heriande minha dor. halamagashai. Do Restitui, inimigo de que chete cotocoroma leva gosharamagashai. nas águas Receba agora o renovo de Deus. Recibe ahora el renuevo de Receba o Dios. renovo de Deus. Recibe el renuevo de Dios. Não há ninguém No hay nadie como nosso Deus, como nuestro Dios, como teu Deus, como tu Dios, que não se esquece dos seus que no se olvide los cielos e que perdoa. y que perdona. Você disse no seu coração: Usted dice en su corazón: mas eu já fiz tantas coisas pero ya yo sufrí tantas cosas que desagrada a Deus. que desagrada a Dios. Deus está te dizendo: eu te perdoo. Y Dios te está diciendo en esta mañana: yo te perdono. E dos seus pecados eu já não me lembrarei mais. De tus pecados ya yo no me acordaré más. Aramassore heriande halamagashai. Ramassore ne. Quem é Daramassou. aquilo que parecia Impossível. impossível? Aquilo que parecia Aquilo que parecia não ter saída. não ter saída. Aquilo que parecia Aquilo que parecia semi-morte, mas Jesus mudou minha sorte. sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser sua morte, mas Jesus mudou sua sorte. És um milagre, está aqui. Usa-me,
úsame, soy tu milagro, úsame, te quiero servir. te quiero servir, úsame, soy tu imagen, soy tu milagro, úsame, yo no estoy aquí. Aquilo que parecia, Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Eu te aquilo abençoo. que parecia. Eu te abençoo. Yo te bendigo Em nome de Jesus. en nombre de Jesús. Aquilo que parecia ser sua morte, Aquello que parecía ser tu muerte, Jesus mudou tua sorte. Jesús ha cambiado tu suerte. Você é um milagre Tú eres un milagro e você está aqui. y tú estás aquí. Sou um milagre, estou aqui. Estou aqui. Aleluia, você está aqui. Aleluia. Receba esse renovo da parte de Deus. Recibe ese renuevo de la parte de Dios E saiba que não há ninguém y sepa que no hay nadie como nosso Deus. como nuestro Dios. Nada, absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. Tem alguém aqui Hay alguien aquí que está com o coração queimando que está con su corazón quemando e que quer voltar para Jesus? y que quiera volver para Jesús. Dá 2 passos mais à frente, vem aqui à frente. Da 2 pasos aquí al frente y ven aquí al frente. Tu sabes Tú sabes o quanto o teu coração en cuanto tu corazón geme e pede gime y pide e clama para estar de volta aos pés do Pai. y clama para estar de vuelta delante del Padre. Se tem alguém, não perca tempo, venha. Si hay alguien, no pierda tiempo. Venga E eu vou orar para Jesus y yo voy a estar orando para Jesús. ligar você novamente nos céus. Para ligar nuevamente en los cielos. E nós estaremos ligando também aqui na terra. Y también nosotros estaremos ligando aquí en la tierra. Tem alguém? ¿Hay alguien ahí? Aleluia. Tem uma criança aqui Hay un niño aquí e está dizendo que quer. que está diciendo que quiere. Eu creio Yo creo em uma mudança, en un cambio em uma transformação y en una transformación a partir de agora. a partir de ahora. Pai, Padre, eu não vou ignorar yo no voy a ignorar essa criança que veio aqui à frente, ese niño que vino aquí al frente dizendo que quer diciendo que quiere e que quer um encontro contigo. y que quiere un encuentro contigo. Eu quero te pedir, Senhor, Yo quiero pedirte, Señor, veja essa aliança que essa criança está fazendo agora. mira esta alianza que este niño está haciendo ahora. E eu te peço que o Senhor ata essa aliança nos céus Y yo pido para el Señor que esta alianza se ate en los cielos e também aqui na terra. y también aquí en la tierra. E muda o percurso dessa criança Y cambia el transcurso de este niño de forma completa e total. de una forma completa y total. Faça algo forte e poderoso a partir de hoje. Haga algo fuerte y poderoso a partir de hoy. Uma mudança extraordinária. Un cambio extraordinario. Que todos que verem fiquem assustados com a bênção do Senhor sobre a vida dele. Que todos seres se queden asustados con su cambio a partir de hoy. Em nome de Jesus. En nombre de Jesús. Amém. Tem mais alguém aqui? ¿Hay alguien más aquí? Não tem? Vamos encerrar então com a bênção apostólica. Pode ficar aqui, tá bem? Puede quedar aquí. Queridos, olha, terça-feira
eu vou falar sobre um assunto aqui. Querido, martes yo estaré hablando sobre un asunto aquí. Preste bem atenção para você fazer um esforço, Preste bien atención para que tú hagas un esfuerzo, para você estar aqui. para que tú estés aquí. Terça-feira, Martes, eu vou trazer uma mensagem yo voy a estar trayendo un mensaje de algo poderoso para uma cura extraordinária. de algo poderoso para una cura extraordinaria. Em todos os sentidos. En todos los sentidos. Só vou revelar aqui na terça-feira. Solo voy a revelar aquí el martes. Algo poderoso, extraordinário, Algo poderoso y extraordinario. para uma cura em todos os sentidos. Para una cura en todos los sentidos. Em todos. En todos. Tem pessoas que precisam de cura Hay personas que necesitan de cura. em vários sentidos. En varios sentidos. Cura psicológica, Cura psicológico, cura física, cura física, cura emocional, cura emocional, cura matrimonial, cura matrimonial, em vários os sentidos. en varios sentidos. E eu vou ministrar essa palavra poderosa na terça-feira. Y yo estaré ministrando esa palabra poderosa el martes. Vocês que estão aqui, venha para cá. Ustedes que están aquí, vengan para acá. Traga mais uma pessoa, Traiga más una persona, porque o meu tempo aqui está acabando. porque mi tiempo aquí se está acabando. Depois vocês não vão ter aqui o pastor Robson tão cedo. Então aproveite esses momentos que eu vou estar aqui. Eu estou entregando tudo que Deus tem me dado para vocês. Entonces aproveche este momento que estoy aquí, porque yo estoy dando todo para ustedes. Amém? Amém. Então terça-feira Martes, nós estaremos aqui às 19 horas. nosotros vamos a estar aquí a las 19 horas. Agora deixa eu ensinar aqui uma coisa para os irmãos. Ahora déjame enseñarle algo aquí para los hermanos. Os nossos convidados, Nuestros invitados, quando você for convidar alguém, cuando usted fuera a invitar a alguien, convida sempre para a pessoa estar aqui 30 minutos depois. invita siempre para la persona estar aquí 30 minutos después. Por exemplo, hoje começa às 10 da manhã, Entonces, hoy empezamos a las 10 de la mañana, mas você convida o seu convidado para estar às 10:30. pero tú invita a tu invitado para estar a las 10:30. Terça-feira e quinta-feira começa às 19 horas. Martes y jueves nosotros empezamos a las 19 horas. Você convida a pessoa para estar aqui 19:30. Usted invita a la persona para estar aquí a las 19:30. Por quê? ¿Por qué? Porque as pessoas chegam aqui 10 minutos antes do horário. Porque las personas llegan aquí 10 minutos antes del horario, E aí nós vamos estar orando. y ahí nosotros vamos a estar orando. Então a gente passa aqui 30 minutos, 40 minutos orando. Entonces nosotros aquí nos pasamos 30 o 40 minutos orando. E as pessoas que são convidadas, elas não entendem isso. Y las personas que son invitadas, ellas no entienden eso. Então ela espera 10 minutos, Entonces ya para ellas 10 minutos, 20, 20, aí ela levanta e vai embora. ahí ella se levanta y se va. Se me chamaram para um culto, mas chegou lá o povo só fica só Ah, blá, pues me blá, invitaron blá, blá, blá. para un culto y para allá, para acá. As pessoas não vão compreender. Hoje mesmo foi embora 2 pessoas. Las personas, ellas no van a entender. Hoy mismo se fueron 2 personas. Outro domingo foi embora também. Pessoas levantaram e foram embora na hora da oração. El otro domingo también, en la hora de la oración, se fueron personas. Então, eu quero ensinar aqui aos irmãos. Entonces yo quiero estar diciendo aquí para los hermanos. Mesmo que se for uma pessoa que está desviada do evangelho, Mismo aunque sea una persona que esté desviada del evangelio, sempre convida 30 minutos depois. siempre invita 30 minutos después. Que ela já chega, o culto está começando. Ella ya llega y el culto está empezando. Para nós, o culto começa 30 Yes. minutos antes. Para nosotros el culto empieza 30 minutos antes. Amém? Amém. Porque precisamos de orar. Nosotros necesitamos de orar. Então é uma batalha travada e nós temos que ter sabedoria. Entonces es una batalla trabada y debemos tener sabiduría. Aí alguém diz, pastor, mas fulano de tal era crente. Pero ahí dice, pastor, pero fulano de tal era creyente. Mas quem sabe que essa pessoa era crente, mas nunca orou. ¿Quién sabe si esa persona era creyente, mas nunca oró? Não sabe o que é oração. Y ella no sabe qué es lo que es oración. Aí chega aqui, vê a gente orando, acha que a gente está doido. Y ahí ven a la persona aquí orando y dicen, esa gente lo que están es loca. Faz assim com as suas mãos. Haga así con sus manos. Que o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre, e que todos em um só louvor cantando digam: Amém. Amém. Amém.
Deus abençoe. Tem uma ótima semana. Um grande Dios abraço a bendiga y todos. que usted tenga una óptima semana.